Quando o corpo cansa, antes da vida melhorar. Existe um cansaço que não passa com descanso. Existe um tipo de dor que não melhora com a rotina. E existe um tipo de adoecimento que não tem nada a ver com falta de cuidado, tem a ver com falta de direção. Na psicossomática, corpo nunca é o vilão, ele é um mensageiro. E ele é o último recurso que a mente, ou melhor, quando a nossa mente não conseguiu reorganizar a vida. Hoje eu quero te mostrar o que o corpo começa a sinalizar quando a gente insiste em sustentar escolhas, situações, relações que já não fazem mais sentido. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Vera Furlani, psicóloga. Trabalho com psicossomática e desenvolvimento humano há mais de 24 anos. Se inscreve no canal e ative o sininho para que as novas atualizações sejam feitas. Qual é a verdade que o corpo conta? Vem comigo que eu vou contar para você, então. O nosso corpo é um meio de comunicação mais próximo que a nossa alma tem para nos alertar, para nos sinalizar. E ele manifesta através de algumas sensações, de algumas manifestações, como a gente chama, e um deles é o cansaço crônico. Chega mais, pega uma cadeira, papel e caneta, porque você poderá se identificar com alguns destes sinais. Quando a gente tem um caso de cansaço crônico, e a gente diz que raramente cansaço crônico é físico. O cansaço crônico está muitas vezes, e na maioria delas, correlacionado ao sistema emocional e também existencial. E digo para vocês quais são os exemplos que a gente pode ter desse tipo de cansaço entre homens e mulheres que, apesar de dormirem de 7 a 8 horas por dia, acordam exaustos, tiram férias e voltam mais cansados do que foram. Sentem aquele peso no corpo sem motivo clínico claro e com um diagnóstico preciso. Esse cansaço aparece quando a pessoa está vivendo naquela frase tenho que e não faz mais sentido. Vocês já se pegaram nessas situações? Quais são os casos mais comuns de cansaço crônico que a gente vê no consultório? Mulheres que sustentam sozinhas, emocionalmente, uma família inteira. Homens que continuam em um trabalho que odeiam, porque não podem decepcionar a família, os pais, a história, a si mesmos. Pessoas que vivem em alerta constante, tentando não errar, ou seja, buscando sempre acertar e serem perfeitas. Esse cansaço crônico as acompanha, e mais, o corpo vai cansando, porque a alma está sendo deixada de lado, está sendo ignorada. Um outro sinal que o nosso corpo, que a nossa alma sinaliza através do corpo, é a ansiedade persistente. Aquela ansiedade que não passa, que não vai, que não desaparece. Ela pode até ir, mas ela volta novamente. Veja só, nós aprendemos que quem vive de passado é depressivo e quem vive de futuro é ansioso. E eu quero quebrar esse tabu aqui com vocês.
Quem vive de ansiedade não é excesso de futuro. Sabe o que é? Na leitura da psicossomática, é a tentativa de controle sobre aquilo que não está sob o seu domínio. Ou seja, quando a gente tenta controlar coisas que fogem ao nosso controle, nós desenvolvemos a ansiedade. E vou dar para vocês aqui alguns exemplos bem reais. Sabe, aquela mãe que tenta controlar tudo nos filhos, porque ela teve uma infância instável. Pois bem, essa mãe vai desenvolver ansiedade. Sabe aquele profissional que revisa tudo 10 vezes antes de fazer, porque aprendeu que se errar, ele não é perfeito, ele não é bom, ele não é suficiente, ele não é respeitado. Ele aprendeu cedo que errar não é permitido. E aquelas pessoas que precisam prever tudo para não sentir medo. Também são pessoas que desenvolvem ansiedade recorrente. E mais, meus queridos, a ansiedade, ela aparece quando a pessoa acredita piamente, piamente, que só estará segura se controlar tudo, se ela tiver tudo na sua mão. E os sintomas físicos que aparecem antes de um ataque de ansiedade ou um ataque de pânico, que a gente também chama, são aperto no peito. Então, você já vai começando a identificar aí aquele aperto, aquela sensação estranha, muitas vezes, no peito. Aquela falta de ar leve, que parece que o ar não flui, ele não vai até o fundo, ele fica só até aqui assim, né? Ou um pouquinho mais, mas ele não desce lá embaixo. Aquela sensação de tontura, formigamento nas mãos, nas extremidades, também nos pés. A gente precisa estar atento a esses sinais. Por quê? Porque tudo isso são alertas que o nosso corpo dá, assim como aquele nó no estômago, aquele nó na garganta, aquela tensão constante nos maxilares. E veja só, o ataque de pânico não começa quando ele está no pico, ou seja, quando ele está em ação. Ele começa muito antes, quando o corpo já vem avisando que muitas vezes nós não escutamos. Está muito silencioso ainda. Então, na clínica, a gente consegue identificar o ataque de pânico, a ansiedade, muito conectada com a infância. Por exemplo, quando essa pessoa cresce com figuras parentais, pai, mãe, ou avós e avós, com comportamentos ou figuras muito imprevisíveis, pessoas que não têm uma organização, pessoas que se, vamos dizer assim, colocam de uma maneira e, de repente, são totalmente diferentes. Têm comportamentos imprevisíveis. Crianças que precisam amadurecer cedo demais, trabalhar cedo demais, cuidar dos irmãos cedo demais, ter uma responsabilidade em casa muito cedo, ser responsáveis por coisas que crianças não têm maturidade, nem física, nem emocional, psíquica para fazer, e são colocadas para fazer. E quem viveu com medo, quem viveu no abandono emocional ou que vive em ambiente de crítica constante. Muitas vezes, e aqui vem um ponto bem importante, no pânico, a pessoa está repetindo internamente aquele mesmo estado emocional da infância, ou seja, tentando
tentando não ser como quem a feriu, mas reagindo no dia a dia exatamente igual. Então, é preciso se olhar, é preciso se analisar, é preciso se observar. E também a gente tem alguns sinais de dores. Dores nas cervicais, são essas partes aqui do corpo que a gente chama, né? Nuca, pescoço e ombros. A gente chama principalmente nessa parte da cervical do pescoço. E a gente tem dores nas lombares. Dos dois lados. E a coluna fala de sustentação. Exatamente isso. A dor na coluna quase sempre está ligada à fala de excesso de peso emocional, ou seja, quando a gente carrega mais do que a gente consegue ou conseguiria carregar emocionalmente. Toda a nossa coluna, ela fala de excessos de pesos. Mas especificamente na lombar, a gente tem aquela mulher ou aquele homem que sustenta um casamento que já acabou emocionalmente. Homens ou mulheres que carregam responsabilidades que não são só deles, que são também de outras pessoas. E pessoas que dizem que está tudo bem, quando na verdade o corpo está travado. São escolhas que já não fazem mais sentido na vida dessas pessoas, mas que continuam sendo sustentadas por medo, por culpa, por lealdade, ou mesmo por receio de mudança. E, meus queridos e minhas queridas, o corpo trava quando a vida está rígida demais. É exatamente isso. Então, a gente tem que rever as nossas escolhas para que o corpo consiga relaxar. Outro sinal muito comum que a gente vê no consultório são problemas digestivos, como azia, problemas no intestino, problemas nas inflamações, que a gente chama de um modo geral. A gente precisa entender que digestão, pensando em estômago, não é só de comida, não, é da vida, é de vida. E alguns exemplos que eu trago para vocês hoje são aquelas pessoas que sofrem de azia constante. Conhecem alguém assim? Eu conheço. Sabe o que a azia nessa pessoa está dizendo? Que essa pessoa vive engolindo aquilo que não consegue dizer. E pessoas que sofrem com o intestino preso. Conhecem alguém? Então, são pessoas que vivem segurando emoções, palavras e decisões que deveriam soltar, mas não soltam por medo, por insegurança, por receio de viver o novo, de viver o diferente, e muitas vezes de serem vistas como malvadas, quando na verdade elas é que estão sofrendo a maldade que está ao redor delas muitas vezes. Pessoas que sofrem com diarreias frequentes são pessoas que muitas vezes vivem em um estado de ameaça constante ou insegurança frequente. Vocês conseguem fazer uma ideia de tudo isso que eu trouxe aqui para vocês? Que, principalmente nesses casos, desses últimos sintomas, que eles acontecem quando a pessoa não consegue digerir a própria realidade que ela está vivendo. O corpo tenta fazer isso por ela. E é exatamente por esse motivo que o corpo dá sinais, porque ele tenta aliviar o fardo. E esses casos recorrentes desses sintomas, por exemplo, de azia, de problemas intestinais, de problemas de inflamações, são pessoas
Eu vou falar com muito carinho aqui, me receba com muito cuidado, porque de forma muito respeitosa que eu quero falar isso para você. Pessoas que vivem relações tóxicas porque elas não sabem sair dessas relações. Não é que elas não conseguem, elas não sabem como sair. Profissionais que aceitam tudo para não perder a aprovação, até se sujeitam a serem humilhados, passar vergonha, passar vexame, se passar muitas vezes de não bons, vamos dizer assim, profissionais não tão bons quanto eles são, para se sujeitar a estar ali, pertencendo a algo, a alguém, a um grupo. Então, também são pessoas que se violentam emocionalmente para manter o pertencimento àquela família, aquele emprego, aquela relação, aquele sobrenome, aquele círculo de pessoas, aquele clube e por aí vai. Então, a gente tem também alguns sintomas muito específicos, que são as oscilações hormonais. Outro exemplo clássico que eu quero trazer aqui para vocês. Sabem aquelas alterações hormonais, tanto em homens quanto em mulheres? E quando a gente pensa em hormônios, a gente faz uma leitura um pouquinho diferente. Os hormônios falam de ritmo, falam de identidade, falam de coerência. E aqui a gente vai encontrar vários casos que vocês com certeza já ouviram, casos reais. Sabe aquelas mulheres em fase reprodutiva que vivem em conflito entre o que elas desejam viver na sua vida e uma relação de obrigação? Por questões familiares, por questões de quanto tempo eu estou nessa relação, ou porque eu tenho filhos, me sinto obrigada a estar aqui. Sabem aquelas mulheres que não se autorizam a parar, que não se autorizam a descansar, que não se autorizam a mudar? Elas também vão sofrer com os hormônios. Homens com queda hormonal que vivem vidas onde já não se reconhecem mais. Perderam a sua identidade, perderam a sua coerência, perderam o seu ritmo. E o corpo hormonal, ele reage quando a vida está fora do próprio ritmo. E a gente precisa olhar para isso. E é por isso que eu trouxe estes exemplos para vocês aqui. E por que que a gente diz que fazer mais não resolve? Por quê? Por experiência nesse ciclo de mais de 24 anos, acompanhando pessoas em psicoterapia, em mentorias, o padrão se repete, infelizmente. Eu quero trazer aqui casos reais para vocês, tá? De pessoas que fazem dieta atrás de dieta e não sustentam. Pessoas que trocam de terapeutas constantemente, buscando uma solução rápida, algo que se resolva assim, ó, não estalar de dedos. Sabe aquelas pessoas que fazem curso atrás de curso, mentoria atrás de mentoria, e outra mentoria, e outra mentoria, e outro workshop, mas não mudam as suas escolhas? Pessoas que emagrecem e voltam a engordar, por quê? Porque não reorganizaram a base emocional. E o corpo,
Meus senhores e minhas senhoras, paga. Paga a conta quando a mente está desorganizada. Sabem aquelas compulsões comuns? Compras por tentativa de preencher o vazio, comida como anestesia emocional, mudança constante no visual, casa, relacionamento. Nada disso é problema. Tudo isso são sintomas. Exatamente isso. Não é um problema a pessoa ser compulsiva, não é um problema a pessoa estar mudando de visual o tempo todo. Não é um problema ela comer demais. Isso tudo são sintomas. O problema está muito mais abaixo, na estrutura emocional. Então, o que é que o autocuidado é de verdade? O que é, então, esse autocuidado? O autocuidado adulto, como a gente vem falando agora nas mídias, com vocês, aqui nos vídeos anteriores da série, inclusive, não é fazer tudo. Não. Não é fazer tudo e nem fazer tudo certo. É apenas olhar para isso e parar de se violentar emocionalmente. Parar de se fazer sofrer. Como a gente diz, alinhar o corpo, a mente, fé, escolhas e ritmo. Esses 5 elementos. Quando a direção muda, o corpo começa a cooperar, por incrível que pareça. Eu vou dar uns exemplos para vocês. Dizer não sem se culpar. Mudar o ritmo sem se justificar. Sair daqueles lugares que adoecem. Sustentar escolhas coerentes, mesmo que seja desconhecido, mesmo com medo, mesmo com receio, mesmo com insegurança. O corpo, meus amores, melhora quando a vida faz sentido. Caso contrário, ele continua doente. E eu quero te falar o seguinte, que se algo do que eu disse a você te tocou, não é para agir agora, não. É para você perceber, se dar conta. Na descrição do vídeo, eu deixei 2 caminhos possíveis para você. Para quem quiser aprofundar, para quem se sentir no coração que é o seu momento, mas com calma, escolha sem pressa. A direção não nasce da urgência. Um excelente dia para você. Tem um comentário aqui, fixado. Responda, se você sentir no coração que é o seu momento. Se gostou, curte o vídeo. Encaminha para alguém que você ama. E se inscreve no canal. Seja muito bem-vindo ao meu mundo. Um abraço e até o próximo vídeo.